É verdade. Depois vocês precisam da aula, né, para rever, e a prof não tinha esquecido. É porque vocês foram entrando tão rápido que não deu tempo de eu fazer meu processo lá. Valeu. Arthur, você consegue ler? Vamos ver se o Arthur está na tela, né? Uma outra tática também, meninos, assim, ó, que a gente chama vocês, né? Porque às vezes você ligou ali o computador, ligou o celular e deixa lá rodando, né? E vai embora, né? Consigo, prof. Beleza. Então, aí sempre que a prof chamar, vocês respondem. Se não tem condições técnicas, responde no chat, que aí a prof tem certeza que você está aí. Ou, se você tem condições, aí você abre o microfone e responde. Pode ler para a prof, Arthur, esse textinho na página 4, é um textinho bem pequeno. Vamos ouvir o Arthur. Consegue não? O que deu? Tá sem microfone de novo? O Eric consegue ler, Eric? Na minha lista ali é o Eric. Eric, eu vi que você tá com duas entradas, né? Você tá usando o notebook e o celular também? Aham. Isso daí mesmo. Isso, É umas gambiarra tranquilo. que eu Aqui tem fiz uma aqui pra outra conseguir aluna. ver o computador. Ah, que legal. Tem uma outra menina que faz isso também. Lê para a prof, então, o texto aí. É aquele ali, língua? Isso, esse textinho aí, língua, na página 4. Tá. Tá Crowdbo. Bro, você é tu? Lhe amo. Quem que eu teu faço, nego? Bote ligeiro. Mar de biquinho. Ricardo, teu tio vai ficar desesperado. Ok. Bom dia, Meire. A Meire está na nossa sala hoje. Seja bem-vinda. Então, ó, esse texto que o Eric acabou de ler é uma canção, né? É do Caetano Veloso. E a gente observa ali, o que a gente vê ali, ó? O eu lírico, né? Ele apresenta expressões faladas, né? Regionais, né? De algumas regiões brasileiras diferentes, de grupos. Aí tá sugerindo, depois vocês podem ouvir isso na íntegra, tá? Essa música, e vocês vão perceber o quanto que tem palavras diferentes ali, quando ele fala graúde, bro, né? São gírias regionais. E na imagem que vocês têm ao lado aí, o que mostra lá? Mostra uma mistura, né, de pessoas, né? A gente tem pessoas ali de origem africana, asiática, europeia, indígena, e é dessa maneira que é formada a nossa língua também, não é verdade? A gente tem ali as perguntinhas lá, vamos para elas. Vocês podem colocando as respostas aí do ladinho mesmo, tá bom? E podem ir respondendo no chat também, quem quiser responder. Você conhece ou consegue interpretar as expressões usadas? Vocês já ouviram essas expressões aí? Bote ligeiro, né? Mar de briquinho, graúde, bro. A única que eu já escutei foi esse bro, né? Bro é amigo, né? E aí, bro, né? Isso eu já escutei. Agora, as demais, para mim, elas são novas. E para vocês, como que são? Podem ir comentando no chat lá, tá? Algum falar mais parecido com o da região em que em que nós moramos? Ou com de um outro grupo do qual você faça parte? Eu não vejo as pessoas daqui, né? A maioria não conhece, a Stephanie está falando, nem eu, Stephanie, também não vejo ninguém aqui da nossa região com esse tipo de linguagem, né? O que o eu lírico procura expressar não tem mesmo, né? Tô certa então, Vitória. O que o eu lírico procura expressar no primeiro verso da canção, quando ele diz: gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luiz Camões, né? O que ele está querendo dizer com isso aí? Né? Luiz Camões, ele é bem famoso, né? É um escritor.
Então, eu entendo. O que vocês entendem aí? Deixa eu ouvir vocês. Escrevam aí, eu abro o microfone e fala quem quer falar. Ninguém quer falar o que acha que ele está querendo dizer ali? Então. Que ele quer falar do mesmo jeito que o Luiz de Camões fala? Exatamente, né? Ele quer chegar no mesmo nível, né? Muito bem, Stephanie, é isso aí. Então, ele quer que a língua dele se aproxime, né, de Camões, né, que é um grande escritor. E a outra pergunta lá, ao visitar locais diferentes daquele que nós vivemos, já notamos a existência de palavras não utilizadas na nossa região? Quais? Sim, né? Então, assim, eu tenho vários exemplos, acredito que vocês também, né? Hoje o Daniel não está ali, o tu, né? Eu não, tu que é. Exatamente, Érica. Isso também é uma expressão muito utilizada, né? Aquele os sulistas também tem um sotaque bastante diferente, né? A gente percebe isso. O paulista também, né? O paulista gosta muito de usar palavras em inglês, né? Aportuguesadas, né? Então, é uma coisa dos surfistas, né? É um inglês falso, tá? Então, vocês observam. E também teve uma época no Brasil que o inglês estava tão na moda que os pais colocavam os nomes dos filhos, né? Muito utilizando em inglês, lembra? A época do Washington, do William, né? Aí vários nomes assim com W. Tá? Então, tudo. Às vezes eles querem, assim, quer ser chique, né? E daí cria essas estratégias, tá? A questão número 5 lá. Você acha que em nossa cidade há palavras que não são comuns a outras localidades do país? Quais são essas? Olha, vocês que já são filhos aqui do Peixoto, né? Já estão aqui há muito tempo, ali, Cauê, Arthur, já nasceram aqui e outros. Tem palavras que vocês só escutam aqui e que quando viajam vão para outros lugares que lá não é falado? Quem pode dar um exemplo aí? Ninguém tem nenhum exemplo típico? É uma coisa para a gente pesquisar, né? Não lembra, né, Vitória? Então, depois eu vou até dar uma pesquisada nisso para ver se tem alguma coisa. Quem está com o celular aí pode até ver. Daqui são poucas, né? Eu acho que aqui não tem um regionalismo muito forte, porque aqui é uma cidade de garimpo, né? E o garimpo, ele é formado por uma miscigenação de pessoas, né? Exatamente, uhum. É isso que você falou, Arthur, Vitória. Então, a gente tem pessoas que vieram da onde? Vieram do Maranhão, vieram do Rio Grande do Sul, vieram de São Paulo, Minas, né? E acaba que tem essa mistura, né? E não tem um regionalismo forte, né? Que nem tem lá o sulista, o paulista, né? Que daí o paulista é mais europeu, os sulistas são mais o quê? Alemães, né? Pessoal mais dessa outra região e etc. No norte a gente tem muito indígena, né, lá pro lado do Pará, para aquela região lá, então a gente já vê palavras típicas de lá, né? De vez em quando eu vou, de vez em quando não, quase sempre, né? Eu vou nas férias lá para Novo Progresso e eu vejo que eles falam umas coisas lá diferentes. Inclusive, eu tenho uma amiga lá que ela é mestre, tá? Ela terminou o mestrado Peixoto de Azevedo, Maranhão, né? E é incrível, sabe? Assim, como que eles têm um regionalismo forte lá do Pará, né? Eu gosto muito de conversar com ela, né? Ela é extremamente inteligente, né? Estudou demais também.
Mas o regionalismo dela permanece, entende? Na escrita, lá é quase tudo diferente, né? É verdade, Arthur. Você também foi para lá esses dias, né? Eles falam cada coisa estranha, né? Tem horas que eu fico sem saber. Às vezes eu pergunto para o meu marido, né? Que ele já fica lá com mais frequência. Mas é interessante. E o que eu acho bacana é o respeito, né? Que por mais que ela tenha uma formação toda, né? Ela... Carapanã. Isso, Arthur. Legal essa daí que tu lembrou. Uhum. É legal. Carapanã. Tem outras coisas, é que na hora, assim, a mente da gente foge. Mas eu fico escutando ela conversar, é muito legal. O dia que eu fui lá, ela me convidou para um chá, e daí ela foi, preparou, né, um chá, tal, bem bacana. E daí ela colocou umas redes, assim, né, ai, Lúcia, eu coloquei essas redes aqui porque eu sei que você gosta de rede, né? Aí eu fiquei pensando, né, assim, rede, né? Rede eu sento e ela tem que ficar parada, sabe? Porque se ela ficar se balançando, eu começo a passar mal. Daí eu sentei ali, fiquei quietinha ali, tomando chá com ela, mas foi bem, bem interessante, sabe, assim. Mas a gente eu não ia ser deselegante, né, também assim, Vitória, com rede, eu sou, nosso Deus, eu durmo no chão, mas não consigo dormir numa rede. Deixa eu só fechar aqui o que estava tocando. Então, quando a gente vai para algum lugar que não tem cama e tal, eu jogo o edredom no chão e durmo ali, mas a rede balançando. E, nossa, eu passo mal sério. Mas vamos lá seguir. O bom é a rede. Quem consegue, né? E a rede dá um frio também, né? Então você tem que aí venta, assim, naquelas fazendas, no mato, assim, aí vai esfriando ali. Eu não sei como o pessoal consegue dormir, viu? Mas legal quem consegue. A número 6. Você já ouviu em sua casa, entre familiares e amigos, alguma expressão que não seja dita em outras situações? Né? Então, aí, vocês tiverem alguma que vocês lembrem, vocês coloquem ali. E você conhece termos da língua portuguesa brasileira que caíram em desuso com o passar do tempo? Eu me lembro bem daquela voz missê, né? Não sei se vocês se lembram dela. Os livros, né, também de época, eles tratam isso. Lembra, Vitória, de alguma? Coloca aí. Isso, voz missê que virou você, ok. E novelas de época tratam bastante isso, tá? Eu sempre gostei de assistir, né, assim, quando era alguma coisa de época. O novela eu não gosto muito, mas eu assisto filmes. Acho que foi ontem que eu e o Pedro assistimos um filme aqui, Julieta. Como que é o nome, Pedro, do filme? Era? Cartas para Julieta, né? Então, assim, tinha algumas cenas dele de época, e nesse filme tem uma mulher que havia escrito uma carta há 50 anos atrás, né? E daí lá na França, em Verona, tem uma parede onde tinha a sacada lá de Julieta, né? E daí, Julieta é a história de Romeu e Julieta, viu, meninos? E daí as pessoas vão lá, né, nessa parede lá em Verona, e deixam suas cartas lá, pedindo para Julieta ajudar elas a resolverem os problemas sentimentais dela. Alguém já viu esse filme? Já ouviu falar, né? É bem interessante. E daí no filme tem uma carta que a pessoa escreveu e há 50 anos atrás, né? Assisti ontem, acho que foi no Telecine que passou. Mas é legal, a linguagem, o tipo de papel, né? Então, assim, é bem, bem interessante. As letras, tá? É assim. Então, vamos seguir, né? Então, a gente tem, o que tem que ficar claro para vocês aí é essa mistura, né, de língua, as características, que daí nós vamos estudar um pouquinho para frente agora lá, a fala e a escrita, a variedade social, tá? Regional e histórica. E também vamos falar sobre preconceito linguístico, tá bom? O Eric leu, agora é a Stephanie. Stephanie, leia para a prof lá o primeiro quadrinho lá da página 5. Aquela primeira parte, tá?
Do texto Variedade Linguística? Isso, aham. Pode ler ele até o final, até o quadrinho amarelo. Tá. Nenhuma língua é homogênea. Todas são representadas por um conjunto de variedades, que é algo próprio de todo sistema linguístico. A variedade padrão corresponde àquela que dá unidade à língua de um país. Ela é a variedade oficial da nação, aprendida na escola, utilizada em avaliações, vestibular e concursos, nos meios de comunicação, em documentos oficiais e em livros, de modo geral. É também aquela que se submete ao rigor da gramática normativa. Por isso, é muitas vezes chamada de norma urbana de prestígio. Na disciplina de língua portuguesa, o ensino da norma padrão, isto é, das regras da gramática, tem como objetivo capacitar o aluno para o domínio dessa variação, tornando-o apto a empregá-la sempre que determinada situação ou contexto o exigir. É importante ressaltar que não há variedade certa ou errada. Todas são válidas em situações em que seu uso é esperado e apropriado. Assim, a noção de erro em língua está relacionada à norma padrão. Ao longo do tempo, desenvolveu-se a tradição de atribuir alguns valores às variações linguísticas. Desse modo, algumas são taxadas de cômicas ou até inaceitáveis, postura que contribui para a disseminação do preconceito linguístico. Ok, pode parar aí. Tá. Então, eu quero que vocês peguem o marca-texto e marquem o que a prof vai falar agora ali, tá? Lá na primeira linha, nenhuma língua é homogênea, tá? Então, não existe língua igual, tá bom? Assim como não existe pessoas iguais. No segundo parágrafo, lá quando diz assim, ó, a variedade padrão, né? Então, vocês grifem só esse pedacinho, a variedade padrão é aquela que dá unidade à língua de um país, né? Então, o que é a variedade padrão? O que é a norma culta, né? Quando vocês estiverem lá num vestibular ou numa produção textual, né? Que os comandos escreva de acordo com a variedade padrão. Qual é? É a norma que dá a unidade à língua de um país, né? Então, é a norma da língua portuguesa, é a normatização do país em que você está, ok? Aí grifem, então, essa parte aí, e grifem lá, ó, é a variedade oficial da nação, tá? Meio de comunicação, documentos oficiais, etc. Ok? No finalzinho desse parágrafo aí, a gente tem lá, ó, às vezes ela é chamada de norma urbana de prestígio, tá? Essa nomenclatura aí, ela é diferente. A gente sempre usa falando só que é a variedade padrão, norma culta. Então, é interessante vocês grifarem isso daí, porque é algo que vocês podem ver lá na frente, alguém pedindo lá, né? Escreva de acordo com a norma urbana de prestígio. Aí você vai ficar, mas o que é isso? Né? Tá? Então, significa a mesma coisa. Significa variedade padrão, significa norma padrão, tá? É que as pessoas, eles tendem a estar modificando, né? Essa tendência de se modernizar. Assim como a gente vê as tecnologias se modernizando, né? A cada mês, a cada semana, sei lá, é criado um novo aparelho de celular diferente, mais moderno, mais isso, mais aquilo. A mesma coisa acontece com a língua, tá? Então, ela vai se modernizando, vai ficando cada vez mais contemporânea e algumas palavras deixam de existir. Então, vocês viram que já estão começando a normatizar aí a palavra norma urbana de prestígio, ok? No segundo parágrafo, lá, tá a palavrinha que a prof já falou antes, norma padrão, grifem ela, norma padrão, né? São as regras, grifem lá, regras da gramática, que tem por objetivo capacitar o aluno para o domínio dessa variação, tá? Grifem aí. E na outra linha lá, na penúltima linha desse parágrafo, diz, sempre que determinada situação ou contexto exigir, né? Então, o aluno, a língua portuguesa, ela vem, né? A disciplina de língua portuguesa, ela vem com o objetivo de que o aluno seja capacitado a empregar essa norma padrão, tá? Nas situações que assim exigir,
por exemplo, você não pode chegar lá diante de um juiz, né? E usar o seu linguajar coloquial do dia a dia, né? Falar lá em Carapanã, lá, né? Fica meio estranho, né, Arthur? A mesma coisa quando você está diante de um professor, diante né, do diretor da escola. Tem palavras que você conversa com seus colegas na sua rodinha, que é normal vocês usarem, mas que naquele momento ali não cabe, né, naquele contexto, tá? Assim como é na redação. Eu li uns resumos agora, estou corrigindo as atividades, e daí que a pessoa colocou lá VC, né, no resumo do livro, né? Ó, você está escrevendo um resumo, uma resenha para uma disciplina de língua portuguesa. E aí você vai lá e coloca VC, né? Aí vacilou, não é verdade? Então, a gente tem que cuidar desses vícios, tá? Para que eles não nos prejudiquem, tá bom? Ao longo do tempo, lá na outro parágrafo, está dizendo lá, ó, não há variedade certa ou errada. Grifem isso daí também. Não há variedade certa ou errada. Todas são válidas, tá? Depende do seu uso, né? Do uso apropriado, ok? Então, não existe de você dizer assim, lá os paraenses estão falando errado, né? O maranhense está falando errado. Não. Né? O sulista está falando errado. Não. Né? Cada um fala de acordo com a sua região, com o seu contexto. O que existe é escrita, tá? Escrita certa e errada. Isso existe, tá bom? Então, grifem aí. E no último parágrafo lá, né, ele diz lá, desse modo, algumas são trabalhadas de cômicas ou até inaceitáveis, né? Vocês observam que se faz muita piada de português, né? E piada de gaúcho também. Então, assim, às vezes eles pegam esses regionalismos e fazem com que ele fique cômico, engraçado, né? Como que é o nome daquele carinha, meninos, que é um dos maiores comediantes agora da TV? Ele acabou de separar agora, casou, fez uma mega festa e aí separou, assisti um pouco dele na Netflix. Como que é o nome dele? Quem lembra? Ninguém lembra? Pedro, como que é o nome dele? Isso, meninos, valeu. Isso mesmo, né? O que o Anderson Nunes faz? Ele pega a linguagem, que é da região dele lá, né? E faz com que ela se torne cômica, engraçada, né? Às vezes o que ele está falando não é nem tão engraçado, mas a forma, aquela linguagem lá que para nós é diferente, a gente acha o máximo, né? E dá risada. E ele faz piada disso, né? E vocês observarem também, meninos, e fizerem uma pesquisa, vocês vão ver que os maiores comediantes, eles vêm lá do Nordeste, tá? Chico Anísio, né? E aquele outro Tom Cavalcante. Tem umas outras também, tem umas mulheres também que são comediantes e é daquela região. E eles utilizam dessa riqueza que eles têm regional para fazerem sucesso ali com a linguagem deles, tá bom? Então, grifem esse pedacinho aí do final. Cômicas ou inaceitáveis, né? Postura que contribui para a disseminação do preconceito linguístico, né? E ali que faz com que o preconceito surja, né? Às vezes eles fazem piada desse tipo de linguagem, mas não é umas piadas saudáveis, né? E daí vai criando o preconceito, ok? Vamos continuar agora. Quem vai ler para mim é a Gisele. Gisele, você consegue ler? Gisele? Está na avó, né? Está só ouvindo. Ok, Gisele. Gustavo, consegue ler? Tranquilo, Gisele, obrigada. Cadê o Gustavo? Tá sem apostila ainda? Meu Deus, Gustavo. Johnny, cadê o Johnny? Pode ler, Johnny? Ou a apostila está em casa e você está na loja? Oi.
Você viu que eu lembro até da última justificativa sua. Está em casa e consegue ler? Vamos ver aqui. Espera aí, ok. Uhum. Vai pedir a foto. Tá? Vamos deixar o Johnny ler, então. Vamos aguardar uns minutinhos ali enquanto o Johnny lê, tá? Ô, professora, qual é a página mesmo? Página 5. Tá, só um minuto. Lá no finalzinho onde está escrito fala e escrita. Tá. Ok? Ok. Eu só tô procurando aqui. Fala escrita, cara. Ah, posso ler? No finalzinho. Pode. É importante esclarecer que a escrita não é a simples transposição da fala. Está tão pouco e sempre coloquial. Tanto a oralidade quanto a escrita pode apresentar registro formal ou informal. O que determina a diferença entre os discursos oral e escrito são as condições de sua produção, ou seja, o conjunto de elementos sociais, linguísticos e subjetivos que exercem influência na maneira de organizar o texto. A fala pode contar com recursos expressivos ausentes na escrita, como gestos, expressões faciais, entonação e ritmo. A fim de praticarmos o gênero textual denominado exposição oral, escolha um assunto para fazer uma apresentação, mostrando antes o professor. Depois prepare sua fala, que deve durar entre 3 e 5 minutos. Cada exposição deve ser avaliada pelos demais alunos seguindo os critérios da tabela a seguir. Ok. Ele está dizendo aí para nós que a linguagem, né, que a fala e a escrita, ela não é uma transposição da fala, tá? Então, quando você vai escrever, não quer dizer que você vai escrever exatamente o que você fala, né? Se nós fôssemos escrever o que o Johnny acabou de colocar ali no chat, né? Tem coisas que ele falou ali, que é uma linguagem informal, mas se nós fôssemos escrever, não poderia, né? Ele colocou lá no abreviativo lá, peraí, né? Então, eu conheço bem esse termo, né? Que é muito usado por vocês pelo celular, né? Eu vejo meu filho usa bastante isso também. Então, assim, normal, mas se nós fôssemos escrever formalmente o que ele disse, a gente ia colocar como espere aí, né? Ou espere um momento, seria mais correto do que espere aí. O aí também não é muito formal, tá? Então, o que tem que. Estou operando, é isso aí. A linguagem escrita, você não pode simplesmente copiar o que você está falando, tá? Então, no momento que você vai transpor a linguagem oral para a escrita, aí você precisa usar o conjunto de elementos, grifem aí, ó, conjunto de elementos sociais, linguísticos e subjetivos, né? Que exercem a influência na maneira de organizar o seu texto, tá? Quando você vai transpor a oralidade para a escrita, você precisa usar as regras, né? Regras de quê? Regras porque é acentuado, porque tem coesão, porque tem coerência, né? Não pode ter repetição e etc. Tá bom? E quando você está falando, né? Você tem o auxílio que oralmente a pessoa às vezes te compreende bem porque você está usando o quê? Os gestos, né? Que ó, eu estou falando com vocês e estou gesticulando. Você tem a expressão facial, né? E também a entonação, né? O ritmo da voz. E na escrita não tem expressão facial, não tem gesto, não tem entonação. Então, o que vai fazer a coerência dela é justamente esses elementos e essas regras, ok? Então, agora a gente tem um desafio aí, tá? Agora tá na moda fazer desafio, sabia?
Quem é que viu o último desafio que teve na TV lá? Tem vários desafios, né? Teve um desafio que enfiou a cara do povo na farinha, né? De vez em quando eu vejo alguma coisa, tá? Não é sempre. Mas o último desafio que eu assisti no. Ah, não sei o que, espetacular, que eu não lembro mais o nome direito. Domingo, eu achei muito interessante, tá? Que foi da Andréa Sorvetão, mais um outro carinha lá. Quem assistiu aquilo? Então, eu achei legal, né? Assim, era engraçado, sabe? Assim, mas eram umas coisas engraçadas e saudáveis, né? Falava sobre o desafio de perder peso, né? De mudar a sua alimentação, tá bom? Era esse o desafio. Mas não se preocupem, eu não vou desafiar vocês a malhar, não, tá? Mesmo porque nem eu estou fazendo isso, viu? Enfim, vocês vão ser desafiados agora a criar um textinho em 5 minutos, tá bom? Eu vou dar 5 minutos para vocês e depois eu vou começar a chamar. Eu vou chamar aleatoriamente, então todos vocês estejam preparados. Pode pesquisar aí no celular, na internet, né? Um textinho de uma fala de algum regionalismo, tá, John? Então, o Johnny quer pesquisar lá do Nordeste, aí ele, putz, né, entra lá e pega. Mas é coisinha rápida, tá? 2, 3 falinhas, aí vocês vão abrir no microfone e falando. Pode ser? E daí a gente vai ouvir, né? Todos nós vamos estar ouvindo ali. A Johnny, Vitor, Eric, né? Cauê. Aí quando eles estiverem falando, no final a gente vai eleger ali, ó, letra A, B e C, tá? Para o conceito deles. Repetir a explicação? Assim, Cauê, você vai pegar aí agora, tá? O Cauê, não, desculpa, o Arthur que pediu para repetir. Vai pegar e vai pesquisar aí no seu celular, no seu computador, né? Trechos de um diálogo, ou uma conversa, ou uma fala lá do Pará, do paraense, lá que você foi lá recentemente, né? Aí você vai pegar e abrir o seu microfone aí, se você puder abrir, se não, né? Quem está com problema técnico vai digitar lá e vai falar para nós, e a gente vai avaliar, dar o conceito A, B e C. O ideal é que vocês falem, tá? Para a gente poder verificar essa questão da fala e da escrita, beleza? Então, vocês não vão produzir nenhum texto, tá? Vocês vão ter 5 minutos a partir de agora para só pesquisar algo assim bem rápido, tá bom? Então, professora, é para pesquisar, tipo, qualquer frasezinha ou alguma pergunta que contém uma expressão de cada região. Por exemplo, eu escolhi o Sul, eu vou pesquisar só uma fala que contenha uma expressão do Sul. Isso, tá, entendi. Exatamente. 2, 3 palavrinhas assim, tá? Enquanto isso, eu vou responder aqui. Pronto?
Ok, meninos? Deixa eu ver, o Cauê, bom ou não? Vamos prosear um cadinho. Ok, Cauê, legal. Eu tava lendo ali, enquanto vocês estão pesquisando, os dos paulistas, né? Também, eles têm muitas coisas diferentes, né? Cidade, brincar, né? Eles falam brincar, né? Uma coisa assim, bem... Mas alguém tá pronto? É do jeito deles, tá, Arthur? Agora que eu vi sua pergunta. Quem quiser pode ir abrindo o microfone, quem já conseguiu, e já ir falando, tá bem? Os seus. Hoje é dia 2. Ontem eu recebi o trabalho do Matheus, né, que foi lá levar para mim. Legal. Quem ainda não foi levar, deixa lá com a Socorro, né, ou com a Meire, tá? Tem uma galera ainda que não foi, viu? Eu vou atualizar a lista hoje, vou colocar lá no grupo dos pais. Eu preciso disso, dos trabalhos de vocês. Só o Cauê falou até agora. Vamos lá? A nossa aula daqui a pouquinho termina, prof. Preciso que vocês vamos responder essa atividade aí. Existem até videozinhos, tá? Se vocês procurarem, né? Videozinhos das variedades linguísticas. Depois podem pesquisar que vocês vão ver vários diferentes. Ninguém está pronto ainda? Vou fazer chamada. Agora me lembrei, né? Deixa eu pegar aqui. Aleph? Aleph estava aí, né? Eu vi ele aí hoje. Pessoal, daí qualquer coisa vocês me falam. Até falei com ele. O Alisson não está. A Ana Júlia também não. Arthur colocou lá, égua, mana, que calor da moléstia. Deixa eu ver o que o Arthur colocou. Deixa eu puxar aqui. O Johnny colocou lá, o Matheus colocou de já hoje de espirro de pica. Ai, ai, ai. Arthur, achei essa do Pará. Égua, mano, tu não vais acreditar na quantidade de carapanã que tinha no Igarapé. A coisa ficou ralada lá à noite. Legal. A Vitória, menina, deixa de ser boca aberta e recolhe essas coisas que você derrubou. Boca aberta. Arthur, agora eu tô vendo, viu, Arthur? A minha eu não nem pesquisei. Égua, mana, que calor da moléstia. Pois então, os carapanã estão para me engolir. Aquele garapé salvou a nossa vida. Pois não é, mana? Bacana demais, estado do Pará. Ok, legal, tá? Matheus também falou. Aí ontem tô todo esguapelado, né? Expressão esguapelada. Eu uso muito essa expressão, tá? Vitória. Bom dia, você tá bem, hein? O Daniel colocou.
Ok. Ok. Para escrever ou para falar? É para falar no microfone, né? Só que ninguém falou no microfone. Queria ouvir vocês, o sotaque de Então, vocês. é porque tá todo mundo mandando lá no coisa e eu fiquei, ué, então tá, vou mandar também. Então, é para falar, né? O Johnny colocou lá. Rafael, quando come água, fica todo cheio de gracinha para cima de mim. E eu fico retada. Nunca dei essa ousadia para ele. É porque o legal é ouvir o sotaque, entendeu? Diferente, né? Que às vezes a gente lendo não tem o mesmo efeito, né? Mas é isso aí, tá, galera? A variedade é muito rico, né? É interessante. Algumas coisas são engraçadas. Lá a Melissa colocou oxe, oxente. A Stephanie também lá, né? Você falou aquilo mesmo com ela. Tu é aluado. Aluada é uma expressão também bem. Você disse que ia aparecer ontem e eu dei mó migué. Mó migué. Tem uma menina que eu gosto de arrumar o cabelo com ela e ela fala isso. Não, mas fulana fez um mó migué lá. Aí no começo eu não sabia o que era, depois eu fiquei até que eu entendi. Tem coisas também que eu não pergunto, tá? Porque daí eu acho assim que vou me achar muito boba, né? Daí eu fico até que eu consigo pegar o fio e descobrir o que significa. Minha mãe me manda para a escola a pulso. Verdade, é outra expressão também. Gente, maninha, né? Então a gente percebe muito Bahia, né? Fortaleza, o norte, que nem a gente falou lá, o Pará, Maranhão também tem muitas palavras diferentes, tá? Então a nossa cultura ela é muito rica, não é verdade? A gente faz, às vezes brinca e tudo, mas é bacana você viver num país assim, com tanta mistura, né? Vou continuar a chamada aí, mas se alguém tiver mais algum, pode escrevendo ali, que agora a prof está olhando. A Ana Júlia hoje não veio, o Arthur está aí. Quem eu falar que se não tá e vocês verem que tá, vocês me avisam, tá? A Bruna, eu não vi a Bruna hoje, ela tá aí? Tá, lembrei agora. A Dani não, o Eric sim, a Stephanie sim, o Felipe não, a Gabriela... Gabi tá aí hoje? Tá não, professora. Tá. Gisele estava, Gustavo hoje estava, Johnny. João Vitor também não estava, né, meninos? Pega a visão, João. Ah, agora o João apareceu ali, ó. Valeu, João. Laísa, não. Maria Eduarda. Maria dorme, hein? Só vi ela uma vez, acho que uma ou duas. Matheus, ok. Melissa, estou muito feliz que você está com a gente. Johnny Solindo, tá meio... Ah, que é isso? Essa foto aí do Johnny, né? Melissa, então, Natiele nunca veio com a gente. Ô, professor, Sim. a senhora poderia Sim, depois... Dani, pode falar. Ah, não, deixa, depois eu pergunto para o pessoal aí. Pode perguntar, Daniel, fica à vontade. Teve um trabalho aí, né? Teve uma atividade. Então, tá meio por fora aí, eu não fiz ainda, porque eu não sei o que era pra fazer. Eu acabei esquecendo de perguntar antes. É um texto. Eu já te falo onde que é a página daí, tá? Tainara também hoje está aí. Thales está aí, meninos? Que o Thales usa codinome, né? O Thales agora já saiu do hospital. Tá em casa. Mas eu não sei se ele tá na aula. Tá Vocês na aula, viram? não. Tá não? Tá, beleza. Vitor A Tainara Gabriel. também não tá, não, professor? Tainara, ela caiu, né? Acho que ela entrou e saiu. Eu vi ela bem no comecinho. Só até ela me respondeu no chat e depois sumiu. Vitor Gabriel, tá? Vitor Gabriel. Tá não. Vitória, sim. E o Daniel. Ok, então. Beleza. Então, Daniel, foi no capítulo anterior, tá? O trabalho.
e era para fazer um texto. Eu recebi só de alguns alunos, né? Pouquíssimos, até já corrigi. Principalmente as meninas, né? Que são bem aplicadas. Acho que eu não recebi trabalho de nenhum menino, quer saber? Então, que você seja o primeiro. Tá? Era para vocês fazerem ali... era aquela conectividade, né? A respeito do filme da Mona Lisa lá, a relação. Foi aquele lá que a gente passou. Vitória, ajuda para eu lembrar qual era a página da atividade. Qual, prof? Era uma de redação? Isso, que vocês fizeram agora, recente. Eu acho que era esse da Mona Lisa mesmo. É, o da Mona Lisa, né? Aham. É. Que ele pede para você... Sabendo sobre isso. Oi? Eu não tava nem sabendo sobre esse trabalho. É, então você não está ouvindo as aulas. Tô sim. Tá? É, eu corrigi o da Vitória já, eu lembro que corrigi da Vitória e da Gabi. É, acho que na página 14 lá, para você fazer uma comparação, lá na página 14 do primeiro capítulo, diz assim, ó, que relação existe entre a pintura de Mona Lisa, o filme O Sorriso de Mona Lisa, segundo a teórica Mona Lisa Angélica Santana, né? Então, era para você analisar ali e fazer essa referência lá, tá? Lá, ó, agora é a sua vez. A partir do cercório, não, é aquele ali mesmo, tá bom? Mas, Daniel, depois você me chama lá no chat que eu te mando certinho, tá beleza? No chat Tá não, no... Era só aqui, tá? O Cauê colocou alguma coisa ali. O que era, Cauê, que você colocou? Tá, ok. Então, aí essa atividade eu tinha falado que vocês podiam mandar um e-mail, podiam mandar foto, que a prof ia ler, tá? E podia fazer no caderno, tá bom? O bacana, gente, é que vocês, toda atividade de produção escrita de vocês, o legal é vocês conseguirem mandar para mim corrigir, tá? Porque daí eu vou marcando, vou identificando aquilo que vocês precisam tá ligados para melhorar. E quando vocês pegarem o material corrigido de volta, vocês não devem só pegar o envelope e, puf, né, colocar lá na churrasqueira para queimar. Pega as redações de vocês e olha lá o que a prof marcou, né? Porque como a gente não está em sala para estar discutindo, mas você identifica ali os erros, né? Ó, então eu usei muito determinada palavra, eu preciso melhorar tal conectivo, entendeu? Isso que a Vitória guarda, né, Vitória? É legal. Pelo menos assim, não digo nem guardar, mas olhar e analisar, né? Que daí você vê onde está o erro, né? E quando você não entender aquele erro, questionar. Eu tinha uma aluna no passado que ela me perguntava, né? Prof, por que você marcou isso aqui, né? O Johnny põe na churrasqueira? Então, quando vira o ano, Johnny, aí é pôr na churrasqueira mesmo, tá? Mas durante o ano é legal, porque a gente só se corrige quando alguém te fala que está errado, tá? Se ninguém falar para mim, né, que eu tenho que melhorar tal coisa, eu vou sempre fazer daquele jeito que eu estou achando que está certo, né? O Cauê disse que não tem nem o que jogar, né? Então tá. Pessoal, beijo para vocês. Na outra aula a gente continua, tá bom? A gente não vai ter atividade para casa, tá? Vocês, o único trabalho que tem, viu, Daniel? Não sei se você está aí ainda, é o trabalho daquele de juntar as coisinhas, tá? Juntar material para vocês fazerem uma obra de arte depois, viu? Não esqueçam disso. Oi. O texto não era sobre o negócio da guerra? Tinha esse aí, tinha o outro, Cauê, da Mona Lisa. É, o da guerra, né, Cauê? Qual é a página, Cauê? Eu lembro da guerra também. Foi lá no começo dele. Era que tinha um filme, né? Para vocês saberem. Agora eu não estou com a apostila aqui. Uhum. Tá, eu vou ver certinho e vou colocar no grupo de vocês, porque eu tenho que sair da aula com as outro professor. Tá, beleza? Tá Daqui bom, a pouco eles começam a puxar minhas orelhas. Beijo, meninos. Fiquem com Deus, tá? Até a próxima aula, viu? Acho que sexta-feira. Tá bom? Tchau, tchau.